Podem sentar, queridos. Queremos compartilhar uma palavra que eu já compartilhei aqui, essa palavra, né? E não temos problema de compartilhar de novo, ajustando alguma coisa. E eu aprendi uma coisa, que Jesus, ele pregava muitas vezes o mesmo tema, né? O mesmo tema ele pregava muitas vezes. E os discípulos nunca se cansaram de ouvir a mesma palavra. O tema era o reino de Deus, né? Então, a gente pode ministrar aqui esse tema novamente. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia. O tema é conduzindo cada membro ao exercício da função, a sua função. Efésios 4:16 diz assim: todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo, em amor. Por que é importante, queridos, nós termos essa visão? E graças a Deus, a paz de hoje tem essa visão. Nós temos uma expectativa para cada pessoa que chega na célula, na igreja local, no culto. Amém? O nosso alvo aqui não é só a pessoa ser salva. A salvação é a base. Verdade? É verdade que a salvação é a base. Mas o cristianismo não se resume só em salvação, né? O cristianismo se resume, aliás, não se resume, é mais abrangente. É salvação, é santificação, é serviço, não é verdade? Cristianismo é tudo isso. Então a igreja ela não pode ficar confinada só em um aspecto da vida cristã, que é a salvação. Quem querer for batizado será salvo, maravilha. Mas o processo continua, a mesma graça que nós precisamos para ser salvo, nós precisamos da mesma graça para ser santo, precisamos da mesma graça para servir ministério, o reino de Deus. Então com esse ponto de vista que nós cremos que cada pessoa ela tem um chamado, né? Ela foi colocada por Deus dentro daquela célula, dentro da igreja local. Temos aqui na cidade muitos núcleos, né? Acho que mais de 30 núcleos a gente tem espalhado aqui, para que essas pessoas possam entregar sua vida para Jesus, possam crescer, possam se envolver dentro desses núcleos, possam se envolver dentro da célula, através do incentivo do discipulador, do pastor que está sendo referência lá daquele núcleo. E o alvo é ir além, né? Encaixando as pessoas, colocando as pessoas dentro desse trilho de crescimento, de liderança, porque lá no mundo também tem um trilho, né? O mundo está preparadíssimo para cada pessoa que nasce. O mundo está preparadíssimo para cada criança, cada adolescente, cada jovem. O mundo tem atividades para todas essas classes de pessoas. Por que a igreja não teria? Se o mundo tem uma visão para essas pessoas, para todas as classes, por que a igreja não teria uma visão para cada membro? Por que a igreja não teria uma visão para cada criança, para cada adolescente, para cada jovem, para cada casal? A igreja precisa ter mais do que nunca. Sabe por quê? Porque nós estamos alinhados com o Criador. Amém? Está alinhado com o Criador das nossas vidas e que sabe que nós temos um propósito. Nós temos, né, uma razão de existir, muito mais do que simplesmente ser salvo. Temos uma chamada de Deus. Olha para o irmão mais bonito do seu lado e diga assim: você tem uma chamada de Deus na sua vida. Então nós temos que encaixar esses novos membros em atividades. Eu quero destacar isso aqui, queridos, porque hoje mesmo lá na reunião com o pastor Luiz, a pastora Miriam, nós somamos ali quantas pessoas converteram do dia 19 com o encontro evangelístico nos lares. Converteram 914 pessoas. Amém? Do dia 19 para cá, que dia é hoje? Hoje é 27, né? Do dia 19 para cá, converteram 914 pessoas. Para onde vão essas pessoas? Essas pessoas, elas devem ser conduzidas, elas devem ser encaixadas, elas devem ser integradas dentro da célula, dentro da igreja local, né? Devem ser integradas
no discipulado. Isso, claro, tem um tempo, né, para a gente poder conseguir discipulador para todas essas 914 pessoas. Leva um pouquinho de tempo, mas desde que elas já estão integradas na célula, elas estejam integradas na igreja, no culto de celebração, já está acontecendo, de certa forma, um discipulado na vida delas, porque elas estão aprendendo de Jesus, amém? E discipulado é aprender de Jesus. Então veja bem, é muito importante a gente conduzir essas pessoas. Então nós precisamos fazer o quê? Transportar essas pessoas do nível onde elas estão para o próximo nível, para o próximo. Cada um de nós chegou aqui porque alguém investiu na nossa vida, alguém nos encorajou, alguém acreditou em nós, alguém somou, né? Alguém nos empurrou para um passo a mais, para frente. É assim que nós devemos fazer com cada novo convertido, com cada pessoa que está chegando agora. E temos que levar essas pessoas para esse nível maior de compromisso a cada dia. Quando nós convertemos, queridos, nós não tínhamos compromisso com a igreja local, nós não tínhamos compromisso com a célula, nós não tínhamos compromisso com o discipulado, nós não tínhamos compromisso com nada. Nós éramos um sem compromisso da vida quando Jesus nos alcançou. Mas nós aprendemos, nós assumimos compromisso com Jesus, né, primeiramente, com a igreja local, amém? Depois com a célula, com o discipulado, e nós estamos assumindo compromisso com os novos convertidos de fazer o mesmo processo que fizeram conosco. Esse é o nosso alvo. Isso é ser igreja, isso é ser igreja no modelo que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? Isso é ser igreja para nós, nós cremos. Então vamos conduzindo essas pessoas ao próximo nível de compromisso. Isso é trabalho de quem? Do líder de célula, do discipulador, do pastor local. O alvo é esse, sabe? Irmãos, nós não somos, claro, jamais temos a pretensão de dizer assim que nós somos a melhor igreja do mundo. Nós somos parte da igreja de Jesus, mas nós somos uma boa igreja, por isso que nós estamos aqui, porque alguém cuidou de nós e a gente está crescendo. Mas o nosso objetivo é isso. Ai da igreja que não tem essa visão para cada membro, né? Ai do pastor que não tem essa visão para cada membro. Quantas igrejas que você talvez conheça e saiba que as pessoas simplesmente entram pela porta da frente, elas entregam a vida para Jesus, mas elas não têm esse investimento. Se voltar no próximo domingo, amém. Se não voltar também, tudo bem, né? Eu já vi pastores aqui do Brasil dizendo assim: olha, nós estamos trabalhando aqui, a gente não está competindo para ter membros. Eu já vi um pastor famoso aqui no Brasil falar isso. Claro, ninguém está competindo, mas nós estamos o quê? Querendo que cada pessoa que Deus coloca dentro da igreja local, dentro da célula, ela possa alcançar o seu destino divino, né? O seu propósito em Deus. E isso vai depender do nosso investimento. Nós somos responsáveis, porque fomos colocados na igreja para ser pai espiritual, amém? Desse novo convertido, glória a Deus. Tem alguém aqui que recebeu investimento de alguém na sua vida, amém? Quantos receberam investimento? Amém. Todos nós estamos recebendo, e nós estamos investindo nas pessoas com propósito. Então nós temos que ajudar essas pessoas a realmente receberem o seu lugar dentro da igreja local, no reino de Deus, cultivando o potencial de liderança dentro das pessoas. Sabe, queridos, esses novos convertidos que converteram agora no Encontro no Lar, que converteram nesse domingo, essas pessoas, elas estão sendo integradas, né? Elas estão sendo integradas, elas são novos filhos que nasceram na fé. E aí é como dentro de um lar, dentro de uma família, né? Cada pessoa que nasce dentro da família, ela vai ser cuidada, ela vai receber investimento. Ela não consegue ainda cuidar de coisas da casa, mas ela apenas precisa ser cuidada para que ela possa ser um ser humano sadio, e depois ela possa assumir responsabilidades dentro da própria casa dela, dentro da própria família dela. E quando ela constituir família, ela vai ensinar o mesmo que ela recebeu para os seus filhos, né? E assim vai acontecendo. Então vamos ver aqui, queridos, temos que levar a pessoa do lugar em que está ao próximo estágio de crescimento. É como na família eu falei. Inclusive o apóstolo João, 1 João 2,14,
ele faz uma comparação. Ele fala assim: filhinhos. Quem são filhinhos? São novos convertidos. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aí depois ele se refere a outra classe de cristãos em termos de maturidade dentro da igreja. Ele fala: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E aí tem uma outra classe dentro da igreja que ele se refere, que ele chama de jovens. Eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido ao maligno. É como na família, né? Existem filhinhos, aqueles que simplesmente sabem que foram perdoados, sabem que fazem parte daquela família agora, eles não sabem muita coisa, e nós podemos cometer um erro de achar que todo mundo tem o mesmo nível de compreensão que a gente tem. Por isso a gente não pode cobrar das pessoas no nível de compreensão que nós temos. Nós precisamos cobrar das pessoas no nível de compreensão que elas têm, porque alguns são filhinhos, alguns já são jovens, alguns já sabem que seus pecados foram perdoados e que estão até na luta, vencendo o maligno, estão crescendo, já venceram em muitas áreas, né, da sua vida, estão se adaptando, estão assumindo responsabilidades dentro de casa. Esses são jovens. Mas ele fala dos pais, os pais que são responsáveis para supervisionar a sua família espiritual. Amém, querido? São responsáveis para supervisionar os seus filhos e as suas filhas na fé. Então isso é importante, essa comparação aqui do apóstolo João. Então vejamos algumas coisas aqui, queridos. A responsabilidade na família, nós temos aqui algumas responsabilidades. E o que nós esperamos? O que a igreja espera de cada novo membro que chega? Amém? O que essa igreja espera de mim? Não, me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí. Pergunte para alguém assim: o que esta igreja espera de você? Faça essa pergunta aí para o seu irmão. Me ajude. O que essa igreja espera de você? Que tem muitas pessoas que esperam muito da igreja, né? Mas a igreja, nós temos que investir. O que a gente espera? O que a gente espera das pessoas dentro da igreja? Em primeiro lugar, a gente espera que cada pessoa que entra lá pelaquela porta, seja na célula, seja no culto, em primeiro lugar, que ela entregue a vida dela para Jesus. Amém? Se é a primeira vez que ela está chegando, ela entregue a vida dela para Jesus. Vamos ganhar e cuidar. Esse é o primeiro ponto que a gente espera. Porque entra nos cultos todo tipo de pessoas, em todo nível de maturidade. Aí nós também esperamos que cada pessoa que chega seja integrada no discipulado, na célula e no culto. Isso também é um fato. Que cada pessoa seja acompanhada através de um trilho de liderança. Ainda existe o trilho de liderança, viu, querido? Está sendo aperfeiçoado, até modificado, eu acredito, né, ultimamente, para a nova realidade. Mas cada pessoa precisa ser acompanhada através desse trilho de crescimento, esse trilho de liderança. E nós temos aí algumas atividades importantes para que as pessoas possam crescer. Ela se tornar um membro responsável da família, ter essa visão de família, ter essa visão de cuidar de pessoas, de ajudar a sua igreja, a sua célula, o seu setor, a sua área, o seu distrito crescer. Amém? Todo mundo está ótimo? Então, treinar cada novo convertido, cada líder. Por isso que começou ontem uma turma grande de CBL, várias turmas, né? Começaram ontem à noite, dia 26, nós começamos aí 9 grandes turmas de CBL, de várias redes, de todos que fizeram inscrição. Então, esse povo que está sendo treinado agora, todas as segundas-feiras, eles vão frutificar demais, eles vão receber esse treinamento, eles vão aprender lá na classe da nova criatura, lá no evangelismo pessoal, lá na visão do MDA, vão aprender lá sobre família, coisas básicas para a vida deles, né? Crescerem, eles se envolverem. Então nós esperamos treinar essas pessoas e capacitá-los para que um dia também sejam líderes de célula. Talvez tem alguém que diga assim: mas eu tenho que ser líder de célula algum dia? Bom, isso daí é
é Deus na vida de cada um, amém, queridos? É Deus na vida de cada um, mas nós esperamos que cada membro que entra aqui seja um líder de célula algum dia, glória a Deus. Em nome de Jesus, vai crescer, vai estar envolvido nos ministérios também, né? Vai estar trabalhando, porque essa palavra é voltada para isso, colocando os membros em atividade, colocando os membros, na mão dos membros, o ministério, nas mãos do povo, como a gente sempre fala, para que todos estejam envolvidos, empenhados, glória a Deus, na sua família, na sua casa. Eu não sei quantos irmãos você tem, mas lá em casa nós nascemos 8 filhos. Um faleceu com 1 mês, 7, estão todos na igreja, estão todos servindo a Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas lá dentro de casa, algumas pessoas tinham algumas responsabilidades específicas. Agora eu tenho minha própria família, claro, né? E lá em casa, cada um tem suas responsabilidades específicas. Tem hora que os meninos têm que entrar, coloca a mão, né? Lá, varre a casa, limpa, aspira, passa pano aí, lava a calçada, não é verdade? Quem já fez isso? São responsabilidades dentro da casa, né? Responsabilidade de casa. Agora, se tiver vários filhos e tem aquele que fica escorando no outro, mãe, manda fulano, manda ciclano, vai lá, vai lá, filho, aí manda um monte de vezes, o filho não quer ir, não é verdade? Vai chegar a hora que tem que chamar esse filho para perto. Ei, peraí, você come aqui, você veste, você dorme, você tem tudo aqui, você precisa ajudar nas coisas de casa, sim ou não? Amém. Tem algum adolescente aqui? Glória a Deus. A gente tem às vezes essas lutas com os adolescentes, né? Mas eles estão crescendo e aprendendo a ajudar nas coisas de casa. Glória a Deus, são uma bênção. Os adolescentes aqui são uma bênção, amém, queridos? Então isso é capacitar. E nós precisamos fazer isso com as pessoas no ministério também, a nível ministerial. Por quê? Porque foi assim que Jesus edificou o seu ministério. Ele pegou as pessoas do lugar onde elas estavam, no nível do descompromisso, lá no meio da multidão, e foi de lá do meio do descompromisso, da falta de responsabilidade que as pessoas não tinham. O que elas queriam era receber o milagre, elas queriam receber uma bênção, mas elas não tinham compromisso com Jesus, elas eram multidão. Mas Jesus tirou lá do meio da multidão os melhores discípulos, amém, queridos? Foi lá do meio da multidão que ele tirou os seus discípulos. Foi lá do meio da multidão que saiu a igreja primitiva. Foi lá do meio daquele povo que não tinha muito compromisso com o chamado de Jesus. E é assim que todos nós estávamos. Nós também éramos multidão, nós também estávamos no meio da multidão. Mas Jesus foi lá no meio da multidão desse mundo e tirou você e tirou eu e nos colocou no reino dele, no seu reino de glória, amém, queridos? Para que você possa assumir esse papel importante que você tem hoje na célula, na igreja local. Glória a Deus. Então esse é o nosso papel como líder, como discipulador. Como Jesus edificou o seu ministério? Foi capacitando pessoas. Ele começou cedo com as pessoas. Ele começou muito cedo. Se Jesus começou cedo, nós também temos que começar cedo. Por isso que quanto mais cedo você envolver uma pessoa, sabe? Mais cedo você pegar um discípulo que converteu essa semana passada, do encontro do lar para cá. Quanto mais cedo você pegar as pessoas e encaixar, né? Coloca ela lá, traz para o café com o pastor, para receber aqui as instruções de membresia, de responsabilidade, uma palavra a respeito de compromisso com o reino de Deus. Aí quanto mais cedo, se Jesus começou cedo, nós também temos que começar. Nós temos que ser mais rápido que o diabo, não é verdade? Porque o diabo trabalha cedo com as pessoas. É na infância que ele quer pegar as pessoas, para complicar a vida delas. E Jesus começou cedo. E nós também precisamos, como igreja, não vamos deixar para mais tarde. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, nossas experiências, que quando as pessoas elas convertem, e a gente investe na vida delas, cedo, muito cedo, nós investimos na vida delas, elas disparam, elas começam a frutificar, elas começam, começam a ganhar almas, elas começam a ir lá nos seus amigos. Muitos cristãos, muito antigos na igreja, faz tanto tempo que eles saíram do mundo, que eles perderam seus relacionamentos com as pessoas perdidas lá fora. Parece que é mais difícil ganhar alma para Jesus. Mas o novo convertido, que converteu agora, que está recente,
ele ainda tem aquelas amizades, aqueles conhecidos. E quanto mais cedo você trabalhar com ele, para dar a ele noção de evangelismo pessoal, né, noção de discipulado, quanto mais cedo, mais pessoas eles vão ganhar. Na verdade, muitas vezes as pessoas convertem, são trazidas para a igreja, na sua grande maioria, não estou aqui dizendo que é só, né? Mas na sua grande maioria, as pessoas que convertem são porque algum novo convertido convidou elas para a célula, para o culto, né? E nós também estamos convidando, mas essas pessoas, elas se tornam grandes ganhadores de almas, amém, queridos? Não subestime o valor de um novo convertido no processo de crescimento da igreja local. Não podemos subestimar o valor de um novo convertido para ganhar almas lá na célula. Não podemos subestimar, porque eles se tornam os maiores ganhadores de almas quando nós canalizamos eles, quando nós investimos na vida deles em nome de Jesus. Quantos querem usar a vida dos novos convertidos muito mais para a glória de Deus? Amém, queridos? Acredite, é o potencial. E Jesus começou cedo com as pessoas. E eu vejo que Jesus, ele começou o seu ministério pedindo para as pessoas compromissos passo a passo. A primeira mensagem de Jesus, que Jesus não estava pedindo nenhum compromisso ainda, era essa aqui, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus começou a trabalhar assim: bom, se as pessoas estão no meio da multidão, eu não posso cobrar um compromisso que elas ainda não têm compreensão para isso. Então, Jesus disse: eu vou primeiro chamá-los. Vinde a mim, você que está cansado, oprimido, carregado e tal, eu vos aliviarei. Essa mensagem é uma mensagem de salvação, não pede compromisso. Mas nós vemos mais na frente, eu vou te dar aqui alguns textos aqui importantes, que em outras mensagens, lá no segundo nível de mensagem de Jesus, eu classifiquei aqui por níveis, né? Ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha, esse texto aqui já pede compromisso. Ele diz: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. João 15, 4 e 6. Ou seja, essa é uma mensagem puramente sobre integração, sobre consolidação, né? A consolidação já pede compromisso, a integração das pessoas já pede um pouco de compromisso delas, mas elas estão crescendo. Aí nós vemos Jesus trazendo uma outra mensagem, pedindo um pouco mais de compromisso ainda. Ela está lá em João capítulo 14, versículo 15, quando ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que mensagem é essa? Uma mensagem sobre discipulado, sobre o caráter, né? Sobre a obediência, sobre esses valores muito importantes que quem está crescendo no processo de santificação, de edificação, de mudança, precisa aprender e praticar. Essa foi a mensagem que Jesus já deu, não lá para a multidão, mas ele já deu aqui essa mensagem para aqueles que já estavam seguindo Jesus. Então Jesus ia mudando a sua mensagem de acordo com as pessoas, ele ia melhorando, ele ia aperfeiçoando, ele ia pedindo compromissos para elas à medida que elas iam entendendo o seu papel, né? Ele ia pedindo novos compromissos. É por isso que é passo a passo, por isso que tem um trilho de liderança que começa lá. Você lembra? A escada do sucesso. Quem já fez o CBL aqui, amém, irmão? CBL, mostra lá. A escada do sucesso começa no ganhar, depois vem o próximo degrau, consolidar, aí vem edificar, treinar e enviar. Por quê? Porque é passo a passo, é subindo degraus, é crescendo. A vida cristã é assim. E aí nós vemos Jesus na sua mensagem, nesse quarto nível aqui, disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não era uma mensagem muito simples aqui, era para abandonar tudo, era para deixar tudo. Eles deixaram. Ele disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 17. E começaram a seguir a Jesus. Isso aqui pede um compromisso maior, sabe? Eles foram chamados para um treinamento. As pessoas precisam ser treinadas. Por isso que nós temos Tadel, nós temos CBL, nós vamos ter o Expresso
1, né? Depois vai ter o Expresso 2. Nós vamos estar sempre tendo essas oportunidades para treinar as pessoas, para que eles sejam líderes de mais qualidade. Eu sei que você está sentado do lado de um líder aí, amém? Dá um joinha para ele e diga assim: você é um líder de qualidade, você é um líder de excelência, de potencial, amém? Glória a Deus. Eu sei que você está sentado do lado de uma pessoa que vai se tornar um dos excelentes líderes nessa cidade, em nome de Jesus, nessa igreja. Glória a Deus. Quantos creem, diga amém. Glória a Deus. Toma posse aí, irmão, toma posse. Se apropria dessa palavra aí. Então vemos Jesus aqui no quinto nível de mensagem, como classifiquei aqui, num quinto nível de mensagem, pedindo um compromisso ainda maior. Vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Já era um compromisso de treinamento, mas aqui agora veio a palavra final de Jesus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 a 20. Agora eles estavam prontos para a grande comissão. Jesus não falaria isso para esse povo, para esses discípulos, enquanto eles estavam lá no comecinho, caminhando, recebendo os milagres no meio da multidão. Ele não falaria isso, mas à medida que eles foram crescendo, que eles foram conhecendo os propósitos de Jesus, eles foram conhecendo seus planos, seus projetos para a vida deles, agora eles já sabiam. Então Jesus deu a palavra aqui: vinde após mim. Aliás, ide fazer discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, ensine a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então eles estavam prontos para a grande comissão, eles estavam prontos para edificar a igreja de Jesus, amém, queridos? Nós somos edificadores da igreja de Jesus. Você que é um líder de célula, você está edificando a igreja de Jesus. Você que é discipulador, você está edificando a igreja. Você que é discípulo, você está edificando a igreja de Jesus. Você que é um novo convertido, você está edificando a igreja de Jesus. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui: tem alguém que converteu no encontro do lar aqui nessa noite? Levanta a mão. Tem alguém que entregou a vida para Jesus no encontro do lar? Aqui? Olha, irmão, vamos dar uma salva de palmas. Tem pessoas aí, amém, queridos? Glória a Deus. Parabéns. Parabéns, você está subindo os degraus da escada de crescimento aqui, o nosso trilho de crescimento. Parabéns mesmo. Então veja bem, queridos, que privilégio a gente poder fazer a grande comissão. Dentro da igreja local existem pessoas com um nível diferente de compreensão, a respeito do reino de Deus. Aquilo que as pessoas compreendem, elas se comprometem. O que elas não compreendem, elas não se comprometem. Do ponto de vista do compromisso, nós temos alguns níveis de pessoas que entram por essa porta aqui todo domingo. Todo domingo. Primeiro, vamos falar aqui 5 níveis de pessoas. Primeiro, aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, Eles vêm para o culto, eles vêm aqui, eles vêm um domingo, eles voltam no outro, lá na frente, lá em algum momento, eles entregam a vida deles para Jesus, amém? Esse é um nível de compromisso. São pessoas que ainda não, o compromisso delas é apenas em vir para o culto. Elas não têm ainda nenhuma responsabilidade com a igreja local, Mas existe um outro nível aqui, que é aqueles que já decidiram, 914 aqui nesses últimos 9 dias, Aqueles que já decidiram, mas ainda estão sendo integrados. Integrados aonde? Na célula, estão sendo integrados no discipulado, estão sendo integrados no culto de celebração. Essas pessoas estão sendo integradas nos vínculos de relacionamento, porque lá fora elas tinham vínculos de relacionamento. Agora elas estão construindo novos vínculos de relacionamento dentro da igreja. Amém? E quem vai facilitar aquilo que o pastor Eibe ensinou muitos anos aqui, a gente sempre fala: quem vai ser o Barnabé? Quem vai ser o Barnabé para cuidar, para trazer esse novo convertido chamado Saulo, e fazer com que ele trilhe o caminho para ser um grande apóstolo, o maior apóstolo do Novo Testamento? O Barnabé, quem vai ser? Sabe, talvez entre esses novos convertidos estão futuros pastores aqui em Santarém, futuros pastores, amém, irmãos? Futuros pastores, pastores que vão para outros lugares, quem sabe, fora de Santarém, amém? Aí
talvez até sentado do seu lado aqui está um dos futuros pastores aqui em Santarém, futuros pastores no Brasil, glória a Deus. Toma posse aí, irmão, recebe aí, recebe em nome de Jesus, né? Então, eles decidiram, precisam ser integrados. Terceiro nível de pessoas dentro dessa visão de compromisso, de responsabilidade com a igreja local. Aqueles que já foram integrados na célula, na igreja local, no discipulado, mas ainda não participam da visão de crescimento, ainda não estão cuidando de pessoas, estão sendo cuidados, eles foram integrados, eles estão sendo cuidados na célula, estão sendo cuidados através do culto de celebração, através da igreja local, eles estão sendo cuidados através do discipulado 1 a 1, mas ainda não estão investindo na visão de ganhar e cuidar de pessoas, eles ainda não estão discipulando, eles ainda não estão ganhando pessoas, mas é questão de tempo, amém? Logo eles vão se tornar ganhadores de almas, amém? Logo eles vão estar discipulando outros, logo eles vão estar treinando e capacitando outras pessoas que eles vão ganhar para Jesus. Em quarto lugar, tem aqueles que já são compromissados com a visão de ganhar e cuidar na igreja local, né? Com a visão do seu pastor. Esses aqui são compromissados, que são aqueles que estão convidando gente para a célula, são aqueles que estão convidando gente lá para o encontro evangelístico no lar, são aqueles que estão trazendo pessoas para o culto de celebração, são aqueles que estão orando pela vida de outras pessoas que ainda não têm Jesus onde eles estão, são aqueles que estão dando testemunho da sua transformação para outras pessoas. Esses estão já realmente entendendo qual é o seu papel dentro da igreja, dentro do reino, né? O propósito de Deus para a vida delas. Quantos já entenderam qual é o propósito de Deus para a sua vida? Amém, queridos? E aqui, o quinto nível são aqueles que já realmente se tornaram líderes de célula, se tornaram líderes nos ministérios da igreja. São aqueles que estão aqui, trabalhando, glória a Deus. Aquela primeira parte do Tadel, que tremendo, né? Aquela parte onde os supervisores de setor ainda estamos nessa transformação aí, porque agora a gente estava conversando aqui com alguns, né? Alguns não estão reunindo ainda setores. Por quê? Porque ainda estão voltando, estão reunindo em área, né? E alguns estão reunindo ainda em distrito, porque ainda estão voltando. Ainda não está dando para reunir por setor, mas todo mundo vai voltar, amém, queridos? E logo vai ser reunião de supervisor de setor, glória a Deus. Mas vai reunindo aí com a sua área, vai reunindo com o seu distrito, vai convidando, vai distribuindo, vai colocando responsabilidade na vida das pessoas. As pessoas, elas querem se comprometer. Se nós pensarmos que as pessoas não querem compromisso, é isso que o inimigo quer. Sabe que um dos enganos que o inimigo causa na vida de pastores e líderes, até entre nós, se a gente não vigiar e orar, é achar que as pessoas não querem compromisso. Esse povo não quer compromisso. A gente pensar dessa forma. Eu vou te falar uma coisa, isso é mentira do diabo, amém? Nunca aceite essa mentira de achar, meus liderados não querem compromisso, meus membros não querem compromisso. Nunca aceite essa mentira do diabo, isso é mentira do diabo. Sabe por quê? Porque você vai pensar como Deus pensa. Essas pessoas, elas querem compromisso, elas querem Deus, elas querem crescer, elas vão crescer, elas vão ser frutíferos e frutíferas em nome de Jesus. Elas vão ser responsáveis por um grande avivamento na igreja local, nessa cidade. Essa é a fé que nós temos que ter para cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Para concluir essa palavra, queridos, a visão de Deus para a sua igreja é a preparação dos santos para cumprirem o seu chamado em Deus. Diga comigo essa frase, eu gosto dela. Diga assim: a visão de Deus para a sua igreja é em Deus. E depois você lê Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, não é? Que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E logo no começo eu li o versículo 16, que diz o seguinte: para que todo o corpo bem ajustado e consolidado
pelo auxílio de cada junta, de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, a sua própria edificação para o crescimento do corpo de Cristo. Aleluia. Olha, irmão, você faz muita diferença nessa igreja aqui, em nome de Jesus. Você faz muita diferença no corpo de Cristo dessa cidade. Foi por isso que Deus te colocou aqui, porque é algo que Deus quer fazer através da sua vida. A obra ainda não terminou não, amém? Olha para alguém e fala isso aí, a obra ainda não terminou não, é só o começo. Diga, isso é só o começo, amém? Diga para ele aí, Deus te chamou para coisas maiores. Como disse o pastor Paulo, a pastora Rebeca ontem lá na oração, né? Coisas maiores farão. Quem crê que coisas maiores farão? Então olha para o seu irmão e diga assim, coisas maiores você fará, meu irmão. Dê um aplauso ao Senhor, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, aleluia.